Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva, deixa o seu like e se for possível e quiser também, compartilhe aí, beleza? Bem, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante comentando aí a regra proposta pelo grande arqueólogo Rodrigo Silva, né, que é um dos caras aí que eu mais admiro dos teólogos brasileiros, tá? Tanto ele quanto o Carlos Augusto Vailate, né? São dois aí que eu vejo que estão bem no topo. São dois caras feras. O Rodrigo Silva, ele é fantástico. Acompanho ele muito, aprendi muito com ele também, tá? E hoje aqui eu não quero criticar ele, jamais isso. Eu não gosto de criticar ninguém, tá? Eu só quero aqui fazer um comentário em relação à regra proposta que ele descobriu de Lucas capítulo 23, verso 43, beleza? Se você tem interesse de estudar o grego do Novo Testamento ou a língua hebraica do Antigo Testamento, é só falar comigo. Aqui na descrição está o meu WhatsApp, caso você tenha interesse, beleza? Bem, vamos lá. O Dr. Rodrigo Silva, né, ele fez eu não sei se foi áudio ou se foi vídeo, né? Eu ouvi em áudio, tá? Marcaram eu aí num grupo e pediram para eu ouvir, né? Eu digo, beleza, eu ouvi, né? E ele descobriu uma regra, certo? Na língua grega. O que eu quero aqui comentar, tá? Bem, a regra do Dr. Rodrigo Silva é sobre Lucas 23, 43, que é aquele famoso texto, né? Se Jesus, ele disse, em verdade te digo hoje, ou em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque vai ter uma grande diferença por causa da vírgula, né? A vírgula, ela vai ali trazer completamente um sentido diferente um do outro. Caso você traduza com a vírgula no hoje, então a tradução seria: em verdade te digo hoje. Ou seja, Jesus estava falando naquele dia para aquele ex-ladrão, certo? Que ele se arrependeu, que ele estaria no paraíso no futuro. Mas outras traduções vertem como: em verdade te digo, dois pontos, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, que ele iria estar naquele mesmo dia com Jesus. Bem, aí o Dr. Rodrigo Silva, ele descobriu uma regra, né? Eu ouvi aqui, que é o seguinte. Aqui eu tenho o advérbio semeron, que é o advérbio que indica tempo, hoje. Ele significa hoje, certo? E segundo o Dr. Rodrigo Silva, a regra ela é proposta pelo seguinte: quando o advérbio está no meio de dois verbos, ele qualifica o verbo anterior. No caso, ele qualifica o verbo que está aqui. Porque esse aqui é um verbo e esse aqui é outro verbo, tá? São dois verbos e ele está no meio. Então aqui você tem amém, né, que é a expressão em verdade. Te digo, verbo no presente do indicativo ativo. Te digo, eu te digo, né? Hoje, aí o Dr. Rodrigo Silva, ele disse que a regra é quando o semeron ele está no meio de dois verbos, ele qualifica esse aqui. Então a tradução seria: em verdade te digo hoje, vírgula. E daí continua, certo? Estarás comigo no paraíso. Ele disse que examinou aí mais de 270 casos em relação a esse assunto, tá? Inclusive na Septuaginta. Eu também fiz uma pequena pesquisa sobre o assunto e eu também vi em muitos casos da Septuaginta que de fato essa conotação aqui ela existe sim em muitos casos. Inclusive a NVI ela traduz alguns textos lá de Deuteronômio da Septuaginta, seguindo a ideia do advérbio de tempo semeron, qualificando o verbo que está atrás e não o verbo que está na frente. Bem, porém, o que eu quero aqui falar? Eu não sei se se isso que ele disse é a regra por completo, tá? Porque assim, como assim regra por completo? Exemplo, você tem aí a famosa regra de Sharpe, né? A regra de Sharpe diz: quando dois substantivos estão ligados pela conjunção CAI, que é a conjunção I, aquela oração se refere ao último da frase.
Ou seja, exemplo ali em Tito 2,13, que fala: grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aquele Deus e Salvador se refere ao último citado, né, que é Jesus Cristo, isso segundo a regra de Sharpe. Só que quando Sharpe ele diz que dois substantivos conectados por Kai se refere ao último da frase, isso aí ficaria um pouco meio assim, não tão explicado, porque vai ter textos em que dois substantivos ligados por Kai não se refere ao último da frase, entende? Então o que Sharpe diz? Olha, essa regra ela é proposta quando não tem, por exemplo, ali dois substantivos que sejam nomes próprios, tá? Então essa regra ela envolve não ter nomes próprios, envolve não ser termos plurais, certo? Envolve também a questão de não ter títulos, entende? Então quando ela não tem isso, né, elas são dois substantivos, elas podem referir-se ao último citado. Então isso é uma regra proposto por Sharpe. Então o que eu estou dizendo? Não sei se a regra que o Dr. Rodrigo Silva falou tem apenas só isso, certo? Se é apenas o advérbio no meio, um verbo atrás e um verbo na frente, certo? E esse aqui sempre refere-se a esse aqui, no caso ao verbo que está atrás, beleza? Então eu não sei se é só isso, eu não sei se tem mais detalhes, tá, dessa regra. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vou aqui analisar alguns textos que essa regra se aplica, não fica muito bem traduzido se eu for seguir a regra. Por quê? Eu tenho aqui a expressão, por exemplo, Lucas 19:9. Leia aí na sua tradução. Qualquer tradução sem exceção, a que você quiser. Aqui você tem disse, aqui no caso aqui, né? E com a conjunção, né? E Jesus, Jesus sujeito na frase. Aí ele disse a ele, ou disse-lhe, certo? Certo. Aí você vai ter aqui hoje. Aí você vai ter salvação e você vai ter o termo chegou, é geneto. Então, quando eu pego esse texto aqui, fala assim: e Jesus disse-lhe, hoje chegou salvação para esta casa, ou nesta casa. Quando eu leio esse texto, eu não consigo imaginar o Semeron, qualificando o verbo disse. Eu imagino ele qualificando o verbo que está na frente e não que está atrás. Por quê? Porque se Cristo falar assim, ó, em verdade, e disse-lhe Jesus, ou e Jesus disse-lhe hoje, salvação chegou a esta casa, ficaria muito estranho. Por que ele teria usado o termo hoje ali, se o próprio disse-lhe já está falando naquele momento? Né? Então, todas as traduções que eu consultei, sem exceção, elas qualificam, pega esse advérbio, qualificando esse verbo aqui. Ou seja, hoje chegou e não disse hoje. Entende? Então, aqui em Lucas 19:9, né, o texto ele qualifica o verbo da frente e não o de trás, tá? Pode aí fazer uma análise e você mesmo pode pensar, tá, será que a melhor tradução seria e disse-lhe Jesus, e Jesus disse-lhe hoje, ou e Jesus disse-lhe, hoje chegou salvação a esta casa? Pense aí. Outro texto que eu encontrei, existem outros, tá? Mas aqui eu peguei só dois para fazer um pequeno resumo, né? Aqui eu tenho Lucas 4:21, certo? Aqui eu tenho, ó, verbo, certo? Infinitivo, que é classificado também como verbo, o advérbio e tenho o verbo. Veja bem. Nesse caso aqui, o Semeron, ele está no meio de dois verbos,
certo? Só que quando você pega esse texto de Lucas, né, 4:21, olha que coisa interessante, né, ou qualquer tradução que você pegar, tá? Seja lá qual for. Eu vou ler aqui em português para você entender, para não ficar aqui perdendo tempo explicando ponto a ponto. Fala assim: então começou, certo? A dizer-lhes: hoje se cumpriu. Então, neste caso aqui, o hoje, o advérbio hoje, ele não está qualificando o disse, ele está qualificando o verbo seguinte, que no caso é o peplerotai, certo? Se cumpriu a escritura. Então, quando você pega esse texto aqui, tente traduzir assim, ó. E começou a dizer-lhe hoje, se cumpriu a escritura. Ficaria meio que sem sentido, né? Começou a dizer-lhes hoje, se cumpriu a escritura, tá? Então, existem alguns textos que me parece que essa regra não entra, tá? E esses dois vocês podem ler e tirar as suas conclusões. Existem textos que a regra entra? Existe. Tá? A Septuaginta está lotado disso. Tá? Existe sim, onde quando o sêmero está no meio de dois verbos, ele qualifica o verbo de trás. Tá? Mas como esses casos aqui que eu apresentei, ele não qualifica o verbo de trás porque ficaria sem sentido. Tá? Você tem também lá o texto de Hebreus, né? Vocês podem consultar aí, Hebreus capítulo 3, versículo 7, né? Onde aparece a mesma ideia. Você tem, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Olha que interessante isso aqui na ACF, tá? Aí você tem o que aqui? Você pega o texto grego, né? Você tem aqui, ó, legei, disse, ele quem? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo disse, dois pontos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou você acha que seria melhor traduzido como: e o Espírito disse hoje, não endurecerás o vosso coração quando ouvirdes a sua voz. É óbvio e claro que o semeron aqui, ele qualifica o verbo da frente e não o verbo de trás. Porque se ele qualifica o disse do Espírito Santo, então a tradução seria: e disse, o Espírito Santo disse hoje, certo? Quando ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, certo? Então, existem alguns textos em que essa regra me parece que não entra, certo? Agora, se o Dr. Rodrigo Silva ele tiver algum detalhe a mais na regra, aí ficaria legal que ele apresentasse para fazer uma melhor análise, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Espero que vocês aí tenham gostado, tá? Deus abençoe a todos vocês.